gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. O vídeo de hoje é um publi editorial. Hoje a gente vai falar sobre o livro A Contrapartida, do Urânio Bonaldi. É um thriller, e é engraçado como o thriller sempre tem diversos caminhos a serem seguidos. E esse aqui segue um caminho bastante diferente do que a gente está habituado, porque ele tem uma certa dose de misticismo e também uma certa dose de mistérios culturais brasileiros, que é algo diferente do que a gente está acostumado, porque a maioria dos thrillers que a gente lê, eles vêm de fora, né? Eles são americanos ou europeus, então ter um thriller com uma roupagem totalmente nacional e com uma ambientação facilmente reconhecível torna bastante interessante o modo como a gente vai desenvolvendo essa leitura. Então, aqui em A Contrapartida, a gente já começa acompanhando o Tavinho, que é o protagonista, e a gente já encontra o Tavinho em uma situação que não é basicamente uma situação normal que a gente vai encontrar as pessoas. E aí a gente tem essa situação que o livro ele já te mostra meio como tá acontecendo tal fato na vida do Otávio, né, do Tavinho, e a partir daí, pelo menos nesse início do livro, ele vai fazendo uma recapitulação de tudo que levou o Tavinho até aquele momento. Uma das coisas que eu achei mais legais é o fato como a grande gama de personagens secundários que a gente tem, dos mais diferentes modos, eles sempre ganham um capítulo de apresentação. Então a Cristina, mãe do Otávio, ela ganha um capítulo de apresentação. A Índia e Auna também ganham um capítulo de apresentação. Oswaldo, um amigo do Tavinho também. Então, geralmente, o autor ele consegue inserir esse capítulo, que é quase como se fosse um pouco descolado daquilo que a gente está lendo, só para apresentar um personagem e apresentar também o contexto. Desse modo, ele consegue fugir de ter uma escrita muito didática, né, em que o personagem, quando ele surge na história, ele meio que acaba contando a história dele para o personagem que já deveria conhecer, né, só para apresentar para o leitor. Fazendo isso, o Urânio ele consegue fugir desse clichê e consegue dar uma velocidade e um ritmo para esses personagens completamente diferente, porque quando eles são inseridos no contexto do Tavinho, você já tem algumas noções de como são aqueles personagens, o que eles estão fazendo, qual que é o papel deles na história. Tentando dar o mínimo de spoiler possível, a gente precisa falar um pouquinho da história. A gente está acompanhando, né, o Tavinho. O Tavinho já começa no livro numa situação de assassinato mesmo, então a gente já está num ponto em que a gente sabe o que o Otávio vai se tornar. E aí o autor ele vai recapitulando tudo que levou a isso. Então é um livro que a gente vai ter uma faixa bem grande da vida do Otávio, né? Então a gente vai acompanhar situações antes do Otávio nascer, né? Com os relatos da mãe dele. A gente vai acompanhar a infância dele, o modo como ele foi criado, o como a Índia e o Auna que participam ativamente da criação dele, os problemas na família que isso são gerados. E o fato de ter esse viés indígena na história dá um ar diferente para tudo aquilo que está acontecendo. Todas as situações que a gente vai vivenciando, a gente fica muito com uma sensação de se é apenas uma história de rituais e assassinatos ou se realmente existe um fator e um componente religioso e espiritual nessas histórias. Então ele faz essa brincadeira em que os capítulos que se sucedem, você nunca sabe se ela vai continuar a história que você está lendo ou se ele vai te dar um pouco mais de contexto para embaralhar ainda mais aquilo que você está construindo na sua cabeça. Um forte fator que eu gostei bastante aqui é que o Tavinho não apenas se dá bem, né? Então ele não é aquele protagonista que a gente sempre vai ver se dando bem. Na verdade, ele em muitos momentos ele acaba tendo problemas. A própria situação atual dele, ela é um pouco correlacionada com os problemas que ele tinha na infância. Então existem essas questões que não é um protagonista que sempre vai vencer. Então você realmente não sabe para onde a história está se caminhando, porque o Tavinho meio que deu muito errado várias vezes na vida, então isso acaba sendo um ponto que chama bastante a atenção, né? A própria participação dos personagens secundários e o modo como ele se relaciona com eles dá uma semelhança com alguns thrillers americanos, de que esses personagens eles dão
contexto e pistas, mas ele não está preocupado em ter uma grande resolução, né? Na verdade, a gente está acompanhando como as decisões que o Tavinho vem tomando na vida dele vão empurrando ele para uma situação cada vez mais catastrófica. Esse é um fator muito curioso nesse livro, é que ele é um thriller, ele tem um forte suspense, ele tem uma grande carga de adrenalina em boa parte das cenas. O autor é muito bom em escrever essas cenas que são um pouco mais dinâmicas, um pouco mais aceleradas, mas ele também tem esse fator quase de tentar mostrar como as situações e as decisões que o Tavinho passa, tipo quando ele tinha 15 anos, impactam lá na frente, ou então como a decisão que ele tomou num dia, daqui a 2 semanas gera alguma outra complicação para ele. Se a gente tirar os elementos de thriller, seria um interessante romance de formação do Tavinho, né? De como tudo isso vai levando para ele, vai levando à evolução do personagem, ou então vai levando à degradação do personagem. O Tavinho não é nem um pouco gostável na minha visão. Na verdade, a Índia também não, né? Acho que a mais ou menos gostável seria a mãe do Tavinho, a Cristina. Então tem esse fator também de que os personagens não são necessariamente gostáveis. Então isso já gera um sabor interessante quando você está lendo, porque você fica meio perdido sobre torcer ou não para aqueles personagens. Agora, com relação aos fatores que são bem regionais, o autor ele cita bastante locais de São Paulo. Ele cita o bairro da Bela Vista, por exemplo, ou alguma avenida específica da cidade. Então quem é morador de São Paulo ou conhece a cidade, ele tem também essa facilidade de se localizar dentro da trama, né? O Tavinho ele é bem referencial nos locais onde ele está passando. Então, para mim, que moro em São Paulo, é um fator a mais de a história ela sai um pouco do livro e ganha um pouco meu dia a dia, porque eu consigo reconhecer esses locais. O fato da Índia Yaúna ser da Amazônia também já traz um fator interessante, porque ele consegue descrever rituais, ele consegue descrever um comportamento tribal, ele consegue descrever a maneira como pequenas vilas na Amazônia funcionam, ele consegue descrever a própria situação que leva a Yaúna para a cidade, né, para viver com a Cristina, já é uma situação bem característica da região amazônica, que é esse conflito com mineradores, madeireiros, com toda essa galera que quer fazer exploração versus as tribos que querem permanecer vivendo normalmente dentro da região que vivem há tantos anos. Ele consegue fazer com que esses elementos que são pautados na realidade incorporem-se na leitura e que você consiga, na hora que você está lendo, fazer essa correlação e não achar que é só um salto lógico. Não, aquilo ele tem uma razão de acontecer, ele possui uma razão palpável e verídica, né? Então, não é uma coisa tipo, um dia a Cristina estava na Amazônia, achou uma índia e trouxe embora. Não, existe todo um background para esses personagens e um background de regionalidade de São Paulo que você consegue se localizar, que você consegue sair dessa leitura sabendo um pouquinho de localização, ou então consegue pensar, no começo, quando o Tavinho tá fazendo uns corres mais pesados, assim, isso é bem no comecinho, acho que logo nas primeiras 50 páginas, ele cita algumas localidades e algum tempo que ele leva, e como eu conheço essas localidades, eu consegui pensar, não, é um tempo coerente, ou faz sentido ele levar esse X tempo, porque eu sei mais ou menos aonde estão, eu sei mais ou menos para onde ele está se movendo. A própria aparência da residência e o bairro que ela está localizado já também me passa essa sensação de, não, é condizente ter esse tipo de residência nesse tipo de bairro. Essa territorialidade que tem no livro, né, ela dá um corpo bastante interessante. Ela não é maçante, não é uma coisa tipo Tolkien que passa 3 páginas escrevendo uma região. Ela é sucinta, ela é breve, mas te dá uma sensação de você realmente estar tratando de algum local que existe e que, se você quiser, você pode ir. Eu vou andar no bairro X por causa dessa cena, e dá essa sensação realmente de que você está lendo algo que poderia ter acontecido realmente em São Paulo.
Esse foi o primeiro livro que eu recebi da editora Valentina. Eu já conhecia a editora, mas não tinha nenhum material dela aqui comigo. E eu fiquei bastante impressionado com a qualidade do material. O livro é muito bem impresso. Eu gostei da diagramação e do tamanho da letra. Existem alguns detalhes interessantes, como na segunda capa já você tem uma expansão dessa arte aqui da capa. Você tem um cuidado para a transição de partes, né? Porque é um livro escrito em partes. Então, quando passa da parte 1 para a parte 2, a diagramação é muito boa, o tamanho da letra tá ok, papel muito bom também. A orelha é gigantesca, então já chama bastante atenção, que geralmente a gente está acostumado com aquelas orelhas um pouco mais fininhas, mas essa orelha maior, ela dá uma maior firmeza para a capa, por exemplo, na hora que você está lendo. Então, existe esse fator também de, enquanto produto físico, né, é uma edição bonita, bem acabada. Quando você tem um texto bem diagramado, com tamanho bom de letra, a sua leitura é facilitada, o modo como seus olhos percorrem a página é facilitado. Então, ponto para a editora Valentina por conseguir fazer um material assim tão bom. Dá para dizer que até melhor do que algumas editoras maiores às vezes fazem com alguns títulos. Esse é o primeiro livro que o Urânio está lançando, então é o romance de estreia dele. Curiosamente, ele não é da área das letras, né? Ele é da área de administração e tudo mais, então é bastante curioso ver uma pessoa fora desse meio acadêmico, de escrita e tudo mais, escrevendo um romance tão bom, tão acertadinho. Ele, obviamente, não é perfeito, né? Ele tem algumas características, como alguma gordurinha ali no meio, que pra mim, talvez se fosse eu teria retirado, mas é uma leitura extremamente agradável. Eu acho que ele é um livro que agrada quem já é leitor de thrillers contra aqueles que não o são. É um livro que vai agradar pessoas que, se você presentear para alguém e ela não tem o hábito da leitura, é o tipo de leitura que ela vai conseguir fazer com tranquilidade. Então ele tem essa característica de agradar a quem já é muito leitor de thrillers pelos elementos que são mais curiosos de se acompanhar nesse tipo de história, quanto para uma pessoa que não está acostumada nem mesmo com o hábito da leitura, encontra aí uma leitura coesa, fluida e com uma trama que te deixa envolvido. Eu acho muito positivo que o autor sabe dosar capítulos mais longos com capítulos curtinhos de 1 a 2 páginas. Isso dá velocidade para a leitura, dá velocidade para os acontecimentos. Então, fica a minha recomendação sincera, assim, é um livro muito gostoso. Se você é fã de thriller, vale muito a pena. Se você é morador de São Paulo, vale mais a pena ainda para você poder fazer essas localizações. E você consegue perceber que tem um carinho envolvido com todo o projeto, né? Então, tanto da escrita quanto mesmo do acabamento da edição é bastante positivo. Bom, a contrapartida está saindo pela editora Valentina, saindo agora em 2019. Tem 334 páginas, ele tem uma versão em e-book também. Você vai achar ele por volta de R$ 39,90 até R$ 23,90 no site da Amazon. Lembrando que eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição, que se você comprar pelo meu link, você não vai pagar nada mais por isso e ainda vai dar uma ajudinha aqui para o canal. Bom, não se esqueça de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e para se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para acompanhar o que a gente posta semanalmente aqui no canal. De mais a mais é isso, um beijo grande e tchau.